8h30 e agora vamos falar sobre um projeto muito importante da cidade, da região, que é o projeto Família Acolhedora. E para conversar um pouco sobre esse projeto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade a coordenadora Daniele Herrera, que vai conversar com você, ouvinte da Rádio 10 do Litoral. Dani, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, muito obrigado novamente, pela parceria, pela oportunidade, que a gente tem de estar vindo aqui fazer a divulgação desse programa tão importante. Pois é, eu vou começar pelo final, No dia 19 a gente tem um evento interessante aqui na cidade, onde vamos reconhecer mais 2 famílias como famílias acolhedoras. Isso. Qual a importância desse momento, Dani? Então, para nós é uma solenidade, um mimo que nós vamos estar fazendo, proporcionando aí para essas 2 novas famílias que nós conseguimos captar. E nesse momento vai ser entregue para eles então a certificação, porque eles passaram por todo o processo de capacitação conosco e foram habilitados, aderiram, com todos os critérios, para serem novas famílias acolhedoras aqui do município de Itapema. É importante porque eles vão, a gente assim espera que eles permaneçam sendo família acolhedora, não somente para esses acolhimentos que nós já temos ali mais ou menos definidos que eles vão fazer, mas que posterior a isso fiquem conosco, sendo uma extensão do abrigo institucional, que é o objetivo central, da causa. Ô Daniele, fala pra gente o que é o projeto Família Acolhedora. Para quem ainda não conhece, a Dani já esteve aqui conosco em outras oportunidades e eu te pergunto, como é que funciona? Então, o programa Família Acolhedora, ele é uma extensão do serviço do acolhimento institucional, ok? Ele visa captar famílias, que estejam interessadas em acolher essas crianças para que elas não precisem ficar institucionalizadas ou para que elas não precisem se manter no acolhimento institucional durante o período da sua medida protetiva, Elas estão sob a proteção do Estado, por dificuldades que a família de origem enfrenta, e até que essas famílias possam superar, ou em últimos casos essas crianças e adolescentes forem destituídos do poder da família de origem, então elas permanecem no abrigo. O que acontece? No abrigo, professor, a gente tem uma rotatividade, tem uma dinâmica de trabalho, onde a gente tem os educadores sociais que trabalham turnos 12/36, Então, é muito difícil para quem está lá dentro estreitar uma vinculação, com o cuidador direto. E principalmente para as crianças que estão na primeira infância, esse vínculo afetivo, essa pessoa de referência, ela é extremamente importante, para o seu desenvolvimento cognitivo, para o seu eu, para o desenvolvimento do seu eu e configuração pessoal em si, Então, o programa, ele capta essas famílias que tenham interesse, em fazer esse serviço social que tem começo, meio e fim, É importante também a gente falar que a questão é provisória, é diferente da adoção, A adoção, você vai entrar numa fila, tem o cadastro nacional, enfim, e o Família Acolhedora é uma lei, está instruído para nós aqui no município de Itapema através de uma lei que regulamenta desde o ano de 2022, configurando um serviço, que o Instituto Vida Plena, que é uma empresa, uma ONG terceirizada, presta para a prefeitura de Itapema, tentando aí buscar angariar famílias, para que essas crianças possam então estar em núcleos familiares ao invés de estar no acolhimento institucional. O Daniela, é importante você falar pra gente também, para os nossos ouvintes, quais são os critérios, para que essas famílias sejam selecionadas ou escolhidas, e também qual é a idade das crianças. São crianças, são recém-nascidos, adolescentes que são encaminhados para as famílias acolhedoras? Então, em relação aos critérios, tá, Flávio, vamos lá. Então, ser maior de idade, não tem restrição quanto ao sexo, quanto ao estado civil, não pode, então é um caráter excludente, estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, visto a questão da provisoriedade, da medida do Família Acolhedora, residir no município de Itapema há
um período superior a 6 meses, né? Ter a concordância de todos os membros da família, né? Às vezes as mulheres que são mais coração, elas vão com aquela eu quero, chega pro marido, né? Os homens encontra uma barreira, são mais racionais, não, mas espera aí. Então tem que ter essa concordância, é importante, né? Não fazer uso de substâncias psicoativas, visto que muitas dos casos, né, que a gente acolhe são por pais usuários, né? Então a gente tem que manter essa infância protegida e livre disso, né? Ter ao menos uma pessoa com vínculo trabalhista na família que possa comprovar uma renda, sim, né? Aposentadoria ou autônomo, disponibilidade de tempo e interesse em oferecer, né, essa proteção, esse afeto, bem como também para participar da capacitação, dos encontros que a gente tem, né, para preparar essas famílias para serem de fato família acolhedora. São quantos encontros, Daniele? São 9 módulos que a gente trabalha, né? Aí conforme a disponibilidade da família, eu tenho um pouquinho mais de tempo para fazer o curso, né? A gente vai fazendo essa flexibilidade, a gente entende também que as pessoas trabalham, né? E vai fazendo de forma maleável, ajustando, né? Mas são 9 encontros, nesses 9 encontros a gente prepara a família em todos os aspectos que a gente considera importantes, né? Sobre o acolhimento familiar, a lei do família acolhedora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente vai encontrar no acolhimento familiar. Então a gente sempre está buscando, né, instruções com outros serviços também, né, fazendo outras trocas, porque na prática a teoria é outra, como se diz, né? Sempre é uma diferença aí, né? Então a gente vai trazendo, né, tanto durante o processo de capacitação como durante o período do família acolhedora, do acolhimento familiar, perdão, onde é feito um acompanhamento pela equipe técnica, né, inicialmente semanal, posteriormente quinzenal. E aí, à medida que vai tendo essa adaptação com a família mensal ou depois conforme a demanda, né? A gente vai preparando essas famílias no dia a dia, né? Porque realmente tem aí algumas questões que envolvem o acolhimento familiar. O projeto em si é muito lindo, mas a gente tem que saber que existe... como eu posso falar, uma carga, né? Uma carga. Então, a gente tem que saber trabalhar isso com as crianças, e o acolhimento familiar, ele tem que ser terapêutico, né? A criança tem que sair de lá melhor do que ela chegou, né? Esse Você disse que é temporário, né? O que determina esse tempo que a criança vai ficar junto com a família acolhedora? Isso vai ser designado conforme o andamento do processo judicial dela, né? Então, até que a família de origem consiga se reestruturar, se reorganizar, o processo está tramitando na vara da infância e juventude, né? Ou em últimos casos, a família não apresentou condições, né, de reaver a guarda dessas crianças, então elas são encaminhadas para o processo de adoção, né? Então, em suma, na lei diz que o acolhimento familiar, ele pode durar até 18 meses, podendo ser prorrogado conforme a avaliação da equipe técnica. Bateu ali 18 meses, não se resolveu nada da situação da família de origem, talvez vá para um processo de destituição familiar, e a equipe técnica avalia, junto com a família acolhedora, que está sendo benéfico, está sendo positivo, a gente vai prorrogar o acolhimento familiar até que a situação se defina. As crianças têm que faixa de idade aqui no município, por exemplo, que é onde você acompanha diretamente? Isso, então, elas têm, uma faixa, bem heterogêneo, tá? Hoje a gente tem desde bebezinhos, nós estamos com um bebezinho de 6 meses, temos outra criança de 2 anos, 4, 5, 6, 7, 9, 10, né? Então, são quantos no total hoje, Dani? Hoje nós estamos com uma superlotação no abrigo, né? Nossa capacidade total é para 15 e nós estamos com 17 acolhidos, né? Agora, sexta-feira, nós tivemos um novo acolhimento de um grupo de irmãos, e eles nunca vêm, né? Vêm sozinhos, geralmente vêm grupo de irmãos, né? Então... E ao cuidar também para não separar esses irmãos, não é, Daniele, durante o encaminhamento para a família acolhedora. Justamente, não pode, né? Não pode, a gente obedece esses critérios, né? Conforme rigorosos, né? Que estão aí descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza que esses irmãos não sejam, né? Separados
em virtude, né, de todas as violações dos direitos que eles já sofreram, a gente não pode estar vindo a violar mais esse, né? E quais são as violações mais comuns que vocês têm visto diariamente nesse caso? Os acolhimentos também, eles se dão de forma bem heterogênea, assim, bem variada, né? Mas em suma, na maioria, assim, né, desde do que eu acompanho da minha gestão no Família Acolhedora, o que eu percebo bastante é usuários, né? Os pais usuários. Sim. E aí que acabam culminando. Aí quando você fala de usuários, nós estamos falando de álcool, de drogas ilícitas, é isso? Isso. Isso mesmo. Aí até nós temos uma família que está em tratamento para dependência, né? Sim. Está se reorganizando. E essas famílias, elas são acompanhadas pela rede, né? Para que tudo saia conforme o esperado, para que elas consigam superar esse momento que levou nessa ruptura e essa medida protetiva para essas crianças. Perfeito. Ô Dani, quem está nos ouvindo agora e quer ser família acolhedora ou quer conhecer um pouco mais sobre o projeto, o que você indica? Então, a gente tem o nosso Instagram, hoje em dia tudo Instagram, né? Nosso Instagram a gente tem movimentado bastante, a gente tem conseguido bastante famílias acolhedoras através dali. Então eu peço que sigam e mandem as suas dúvidas pro @Instituto Vida Plena Itapema, tá? Também temos o Facebook, que é o Instituto Vida Plena. E através do fone WhatsApp, que é o 99187 2628. Vou repetir, é o 99187 2628. Daniela Herrera, coordenadora do projeto Família Acolhedora aqui no município de Itapema, a gente quer agradecer a sua presença aqui na Rádio Cidade e já fazer o convite para que você possa retornar. Na segunda-feira estaremos lá fazendo a cobertura dessa cerimônia, né? Que bom. Homenageando essas duas famílias que agora fazem parte do projeto e à disposição sempre para o que você precisar. Eu que agradeço muito, professor, agradeço bastante, Flávia. A gente está sempre em comunicação, né? Até estava olhando no nosso Instagram. A última vez foi no dia 5 de agosto do ano passado que eu vim, né? Então a gente tá sempre por aí, quando é só a gente combinar que a gente vem aí fazer essa divulgação. Obrigado pela parceria de vocês. E é importante, né, Daniela, a tua presença aqui também para que a gente possa fomentar ainda, de repente, algumas famílias que estão e não sabem qual caminho percorrer para se tornar uma família acolhedora, né? Com certeza. E há necessidades também do aumento dessas famílias, né? Do número de famílias. Com certeza, né? Principalmente no momento que nós estamos agora, né? Com a superlotação. É importante falar, Flávio, que também a gente tem aí uma série de doenças sazonais, né? Sim. Então tá na mídia toda hora, né? Superlotação dos hospitais. Não é diferente no acolhimento, né? Então acaba que as crianças vão contraindo, né, essas viroses e tudo mais, então não é salutar para elas, né? E há todo um acompanhamento também do Poder Judiciário, né? Com certeza. A doutora Aline Vaz, que está sobre agora, né, a juíza da Vara da Infância aqui, sempre nos acompanha, sempre nos empodera e está sempre conosco, né, e faz esse acompanhamento criterioso, né, de todas as questões jurídicas do Família Acolhedora, bem como do acolhimento institucional. Obrigado, Daniele. Obrigada. 8h43.